Amém. Graça e paz para a Igreja do Avivamento. Aleluia, irmãos. Como o Paulo falou, essa palavra, né, que o Senhor trouxe ao meu coração há um pouco mais de um mês atrás, quando eu ia ministrar ali no segundo domingo de março, né, depois da pastora Célia, e eu não consegui trazer essa ministração porque estava muito difícil, eu estava praticamente sem voz, né? E hoje, um mês depois, praticamente, eu estou aqui com uma tossezinha seca, né? Então, os irmãos, tenham paciência comigo, se vez ou outra eu precisar, né? Tossir. E eu peço que você interceda aí por mim no seu lugar. Essa semana já foi bem difícil, de domingo para segunda, a Luísa passou a noite com muita febre, né? Estava boazinha e de domingo para segunda já começou a semana com muita febre. Então, quando a gente se coloca, né, para fazer a vontade de Deus, a gente enfrenta algumas batalhas assim de maneira mais latente, né? E esse último louvor que o Joel ministrou, ele tem tudo a ver com a ministração que eu vou trazer essa noite, né? E eu gosto muito dessa frase, desse louvor que fala que quando Jesus chega, tudo fica colorido. Amém? A cor da nossa vida, ela vem de Jesus, né? A nossa vida sem Cristo, ela fica apagada, ela fica vazia. E é sobre isso que eu vou ministrar essa noite, né, para a igreja. Eu ia ministrar no domingo, logo depois do Dia Internacional da Mulher, e aí eu fiquei assim, Senhor, eu queria tanto falar sobre uma personagem bíblica feminina, né? Eu queria colocar para a igreja, para a gente aprender com alguma mulher da Bíblia. E eu ficava e lia, e o Paulo me dava sugestões. E sabe, ainda não é isso, né? Não é isso, não estou conseguindo formar a mensagem, né? Veio essa ideia na minha cabeça, mas eu não estava conseguindo formar uma mensagem sobre isso. E eu já atribulada, né? Fevereiro foi um mês muito intenso lá no meu trabalho, e trabalhando muito, e para lá, para cá, dorme cansada, acorda cansada. E aí eu, Senhor, eu não vou conseguir uma palavra para ministrar, né? O dia está se aproximando e eu não estou conseguindo um texto, eu não estou conseguindo, sabe, me aprofundar. Me ajuda, Deus, me socorre, né? E o Senhor falou muito forte ao meu coração, filha, para de correr atrás do vento, né? Corre para os meus braços, que é lá que você vai encontrar o que você precisa, né? Então, no meio da correria que eu estava, o Senhor, Ele ministrou isso ao meu coração, e foi aí que surgiu esse tema, né, que nós vamos falar hoje. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 1. Esse livro de Eclesiastes, ele nunca tinha saltado ao meu coração da forma que ele saltou, sabe, irmãos? E eu acho que não é só comigo, eu acho que a igreja, de forma geral, o livro de Eclesiastes que a gente tende a conhecer mais é Eclesiastes 3, que é o capítulo que o Paulo leu, que fala sobre o tempo, né? O tempo das coisas, que há tempo para tudo. Então, esse capítulo é bem conhecido. Mas, de uma forma geral, eu nunca tinha chegado ao meu coração as ministrações do livro de Eclesiastes como chegou dessa vez, né? E eu queria ler com vocês do versículo 1 ao versículo 9. O capítulo 1 de Eclesiastes, a minha versão é a versão NVI, é uma versão que eu gosto muito. Então vamos ler. As palavras do Mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o Mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho
em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul, vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Amém? Eu não sei como é que chega, né, esse texto para vocês, mas a primeira batida que ele dá em mim é assim, que texto triste, né? Que visão pessimista da vida, que, sabe, dá até uma tristeza, né, desse texto, né? E ele chegou para mim dessa forma, né? Mas o Senhor me deu um tema, e você que gosta de anotar, você pode anotar. Nos livrando de passar a vida correndo atrás do vento e vivendo para a glória de Deus. Amém? Nos livrando de passar a vida correndo atrás do vento e vivendo para a glória de Deus. Esse texto de Eclesiastes, e não só esse texto, se a gente for ler os 12 capítulos de Eclesiastes, ele vai ter uma visão muito pessimista da vida. Porque ele está falando da vida debaixo do sol, da vida terrena, de uma vida sem perspectiva de eternidade, de uma vida vazia, uma vida que tudo é vaidade, tudo se escorre pelas nossas mãos. Uma vida que não traz muito sentido. E quem escreveu esse texto, né? Esse livro, se você for lá para o versículo 1, ele fala assim: filho de Davi, rei de Jerusalém. Né? Se a gente for pensar qual foi o filho de Davi que foi rei de Jerusalém, a gente sabe que quem está falando aqui é Salomão. E Salomão, irmãos, ele não foi qualquer homem, né? Salomão, ele foi um rei muito poderoso, com muitas riquezas, e ele escreveu esse livro com tanta angústia no coração, com tanta desesperança no coração, né? Porque às vezes a gente fala assim, tem até memes na internet, né, que falam muito sobre o dinheiro, sobre o poder, que isso vai trazer, né, ali alegria para o seu coração, que isso vai ligar ali, né, poder de compra, e você vai ser próspero, e você vai ter tudo o que você precisa. Mas Salomão, ele tinha tudo o que se podia ter nessa terra: sabedoria, conhecimento, riquezas, reconhecimento, poder, muitas mulheres. Salomão tinha 1000 mulheres, irmãos. Ele casou com 700 princesas e tinha 300 concubinas. Você quer ver isso? Vamos lá em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 11. 1 Reis, capítulo 11, para você não dizer que eu tirei isso da onde? É da Bíblia, irmãos. 1 Reis vai falar um pouco de toda a história de Samuel. Né? Inclusive lá, quando Samuel foi chamado para o reinado, e era um jovem, e podia ter pedido qualquer coisa a Deus, mas ele pediu sabedoria. Né? Mas aqui no capítulo 11 já vai falar de um outro momento da vida de Salomão. Falei Samuel, mas é Salomão, não se perdoe. 1 Reis, capítulo 11, versículo 3. Né? Eu vou ler um pouquinho antes. No entanto, 11:1. Não, é o capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 1, que é o versículo 3, o versículo chave, mas para a gente entender. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres entre essas nações,
porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. Olha aí o aviso, né? No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas. E as suas mulheres o levaram a desviar-se. Olha o versículo 6. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor, como seu pai Davi. Olha isso, irmãos. Né? Salomão, ele se perdeu no meio da caminhada. Ele se entregou aos prazeres, né, dessa vida. E aqui no livro de Eclesiastes, ele já está com o coração distante de Deus. E é por isso que ele tem essa visão tão pessimista da vida. Né? Ele já tinha vivido, muitos escritores falam que ele escreveu Eclesiastes na sua velhice. Então ele já tinha procurado prazer em tantos lugares, no vinho, em mulheres, nas riquezas, e ele não encontrava. Né? Ele não encontrava mais sentido mesmo para a sua vida. E aí, nesse texto, o Senhor me levou a mostrar, né, assim, que se nós nos apegarmos às coisas dessa terra, se nós nos deixarmos ser engolidos pela correria da vida, a gente não consegue encontrar prazer. Porque o nosso coração, ele é insaciável. Né? A gente busca prazer. Hoje eu vou, sei lá, eu preciso, para servir ao Senhor, eu preciso primeiro de uma esposa, né? Eu preciso primeiro de um casamento. Para servir o Senhor melhor, eu preciso de um emprego, eu preciso disso. E as nossas necessidades, irmãos, elas não têm fim. Elas não têm fim. A gente sempre está buscando outras coisas, e outras coisas, e outras coisas. Então, a nossa satisfação, o nosso contentamento, ele vem do Senhor. Amém? E aí eu queria ver com vocês 3 características de quando nós estamos vivendo na correria da vida. Quando nós estamos correndo atrás do vento. 3 características, né, de uma vida que corre atrás do vento. Então vamos voltar aqui para o texto. A primeira característica é: nada faz sentido. Versículo 2 do texto de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2. Você pode ficar com a sua Bíblia aberta nesse livro de Eclesiastes. A gente vai ainda ficar voltando nesse texto, tá? Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. Tem Bíblia que fala vaidade, né? Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Tem versão que fala assim. Então ele coloca aí como sinônimo, inutilidade e vaidade. Né? E aí, nessa primeira característica, né? Nada faz sentido. Tudo é inútil, tudo é vaidade. A vida, ela se escorre pelas nossas mãos. Né? Quando nós vivemos uma vida correndo atrás do vento, a gente não encontra sentido. A gente não encontra, irmãos. É por isso que tantas pessoas estão aí entregues às suas próprias emoções, sabe? Tantas pessoas adoecidas de tantas formas, entregues às próprias emoções, porque se a gente fosse apegar ao que é terreno, a gente fica desesperançoso. A gente acorda e a gente não vê que aquele dia é um dia dado por Deus, né? Que todos os dias bondade e misericórdia nos acompanham, que é mais uma oportunidade de servir ao Senhor. A gente não consegue olhar por esse ângulo. A gente se apega, são as coisas ruins que acontecem aqui, né? E aí é um ciclo diário, todos os dias a gente se levanta, tem a nossa rotina, e aí a gente vive cansado, e aí vai para um lado, vai para o outro, e a gente não consegue mais ver sentido. Chega uma hora que não faz mais sentido. Chega uma hora que, sabe, quem nunca escutou? Todo dia é a mesma coisa, né? Tem gente que fala, todo dia é a mesma
coisa. Amanhã eu já tenho que trabalhar. Amanhã eu já tenho que acordar cedo. Né? Toda hora, muitas vezes a gente está ali se lamentando. Quando, na verdade, nós podemos olhar por uma outra ótica. Amanhã é um novo dia, se inicia mais uma semana para a glória de Deus. Mais uma vez eu vou ter a oportunidade de servir ao Senhor no meu trabalho. Eu vou ter a oportunidade de falar de Jesus na minha escola. Eu vou ter a oportunidade de ser luz nessa terra. Eu vou ter a oportunidade de salgar esse mundo. Porque nós precisamos entender que tudo que nós fazemos aqui precisa ser para a glória de Deus. Tudo tem um propósito maior. A gente não pode viver aqui como um ímpio, que acha que a vida começa e acaba aqui, que não existe mais nada. A gente precisa viver sabendo que o nosso Deus está no céu, mas Ele intervém nessa terra. Amém, irmãos? Então é isso que faz sentido para a gente. Isso que faz sentido. Porque se a gente se apegar a isso aqui, a gente não consegue mais fazer sentido. Sabe? Sempre vai estar faltando alguma coisa. Tudo vai ser muito inútil. Né? Tem até uma autora secular que ela tem um livro que é um círculozinho faltando uma parte. Sabe do círculozinho? Tem um círculo e está faltando uma parte do círculo. Aí esse círculo vai andando, ela faz do círculo um personagem do livro. E aí o círculo vai andando e vai procurando. Eu estou procurando a parte que me falta. E aí vai procurando, né? E aí procura num lugar, encontra uma parte, a parte não se encaixa. Vai em outro lugar, procura uma parte, a parte não se encaixa. E às vezes a gente vê pessoas que andam sem Deus, procurando essa parte que nos falta em tantas coisas, não é? Às vezes jovens se entregando a namoros mundanos, às vezes pessoas casadas se entregando ao adultério, se divorciando, procurando um novo casamento, achando que as coisas vão melhorar, vai ser mais fácil, né? Se entregando aos próprios vícios. Isso é o ser humano procurando a parte que lhe falta. Mas essa parte que nos falta só pode ser preenchida pela presença de Deus. Não tem como essa falta ser preenchida por coisas terrenas. A gente vai passar a vida toda correndo, correndo, correndo e não vai encontrar. Porque a gente só encontra aos pés do Senhor. É daí que vem o nosso contentamento. É por isso que tem pessoas com tantas coisas terrenas que são extremamente insatisfeitas e pessoas com tão poucas coisas que estão extremamente insatisfeitas. Porque o contentamento, ele vem do Senhor. Amém? E aí a gente já vai para a segunda característica. Né? No versículo 3, ele vai falar: o que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Né? O que o homem ganha com todo esse trabalho? A segunda característica de uma vida que corre atrás do vento é que o trabalho, ele só parece exaustão. Só é exaustão. Né? Eu não sei se vocês já ficaram próximos de pessoas que só reclamam. Pessoas só reclamam. Né? A pessoa, sei lá, está no emprego, aí reclama o tempo todo do emprego. Reclama. Sai do emprego, vai para outro emprego. Reclama. Né? Muda de cargo no emprego, reclama. Porque eu ganho muito pouco. Porque o meu chefe é muito difícil. Porque é muito longe, eu preciso pegar o ônibus para ir para o meu trabalho. Porque é isso, porque é aquilo. Né? Sempre insatisfeitos. Sempre olhando para a vida do irmão. Não, mas é porque o irmão é mais fácil. Porque o irmão, ele trabalha com o que ele gosta. Ele trabalha com o que ele estudou para fazer. Porque, né? Sempre tem essas pessoas que ficam presas na murmuração. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que nós não podemos, né, viver aí algum momento de satisfação na nossa vida. A gente passa por isso. Né? De vez em quando não estou tão satisfeita ali com a minha vida profissional, com a minha vida espiritual, ou então com a minha vida familiar.
Mas o Senhor ele nos convida a se movimentar. Né? A insatisfação ela surge para que haja movimentação. Então nós precisamos nos movimentar. Se eu estou insatisfeito, então, opa, o que é que eu posso fazer para mudar essa situação? Né? Eu vou ali me capacitar, eu vou ali procurar uma nova vaga de emprego e depois eu vou ficar satisfeito. Né? A minha vida espiritual, do mesmo jeito, se eu não estou satisfeito com a minha vida espiritual, então eu vou aqui me reaproximar de Deus, eu vou começar a ir para as programações da igreja. Mas tem gente que vive preso na insatisfação, na murmuração. Entra ano, sai ano, a pessoa continua no mesmo lugar e sempre reclamando, sempre na insatisfação. Então o trabalho, ele só parece exaustão. Ele fala assim, né? O que o homem ganha com seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Salomão, no capítulo 2 de Eclesiastes, tem uma parte que ele vai até falar que do que adianta a gente trabalhar tanto nessa terra, tanto trabalha, se o que nós construímos aqui, as casas que nós construirmos, né, o dinheiro que nós guardarmos, ele vai ficar. Né, ele vai ficar, e quem vai usufruir são pessoas que muitas vezes não trabalharam, né, que não se esforçaram por esse dinheiro. Então Salomão ele fala sobre isso lá no capítulo 2, porque ele estava olhando simplesmente com essa visão mesmo terrena, né? Assim, então tem pessoas que nem constroem, né, muitas coisas, e aí pode olhar inclusive para essa visão, eu trabalho tanto e eu não saio do lugar, eu não consigo prosperar, eu não consigo, né, melhorar ali de vida, e aí a pessoa não quer mais trabalhar, a pessoa se aborrece, a pessoa fica querendo entender, né, qual é o sentido do trabalho. Irmãos, se nós não olharmos para o Senhor, vai ser sempre assim a nossa vida. A gente vai acordar se lamentando por mais um dia de trabalho. O trabalho ele só vai parecer exaustão, né? Seja você um simples empregado que ganha pouco, seja você um empresário que dá o trabalho para as pessoas. Se você não tiver o coração em Deus, você não vai conseguir essa satisfação. Nós precisamos olhar que é no Senhor que nós encontramos sentido. Né? Como eu falei, precisamos acordar gratos ao Senhor por mais uma oportunidade de estar vivo, por mais uma oportunidade de trabalhar, por mais uma oportunidade de ser a diferença nessa terra. Né? E aí, e com todo o nosso esforço, né, a Bíblia diz para a gente trabalhar como se fosse para o Senhor, dando o nosso melhor. Então, se eu sou o empregado, eu preciso ser o melhor, o mais comprometido, o mais responsável, o mais dedicado, o que se destaca como cristão. É assim que eu preciso ser. Se eu sou o patrão, eu preciso ser um patrão honesto, justo, né, que chama a atenção do funcionário, mas que não deixa de glorificar o nome do Senhor. Que tem ali, né, a visão de Cristo sempre direcionando os seus caminhos. Então, nós precisamos olhar para a vida, tudo que nós formos fazer. Né? A Bíblia diz que quer comamos, quer bebamos, que seja para a glória de Deus. E a gente tende, às vezes, a separar as coisas. Não, aqui na igreja, com os meus irmãos, eu sou de uma forma, os meus irmãos em Cristo, eu trato bem. Eu trato assim, eu trato assado. Mas nós precisamos ser luz no meio das trevas, irmãos. Né? Nós precisamos ser luz no meio de um povo que muitas vezes nos acusa, nos persegue, sabe? Então, Paulo, você não sabe o que é que eu estou passando lá no meu trabalho, eu estou sendo perseguida, mas eu não sei o que é que você está passando. Mas eu sei que nada do que você passa é motivo para você não glorificar o nome do Senhor no seu trabalho. Porque é glorificando o nome do Senhor que Ele vai nos enxergar, sabe? E que Ele vai abrir de repente uma nova porta, ou que Ele vai fazer pessoas se converterem através do seu testemunho ali. É assim que eu creio, irmãos. Eu trabalho, eu posso dizer que Ele é Sodoma e Gomorra. Tá, você tá até filmado, né? Mas o meu trabalho tem tudo o que vocês imaginaram.
palavra de Deus, no meu trabalho tem. Mas isso não é motivo para eu odiar aquelas pessoas. Eu preciso amar aquelas pessoas. Eu preciso mostrar o amor de Cristo para aquelas pessoas, porque foi para isso que Ele me chamou. Né? Então, se Ele me colocou ali, existe um motivo, e Ele vai me deixar até o dia que Ele entender que é necessário. Então, é assim na minha vida, mas é assim na vida de cada um de vocês. Aonde o Senhor me colocou nesse momento? Né? Que você não visualize o seu trabalho só como exaustão, numa visão depressiva, numa visão amargurada sobre a sua vida, olhando sempre para a vida do seu irmão como se fosse melhor, sabe? Procure satisfação em Deus. Nós somos satisfeitos e contentes em Deus, trabalhando, desempregado, com as contas pagas ou não, sabe? Estudando, trabalhando, acordando cedo. É isso mesmo, irmãos. Enquanto nós estivermos aqui, essa vida é canseira. E nós precisamos abastecer as nossas energias na presença do Senhor. É Ele quem nos dá o ânimo novo. É por causa que bondade e misericórdia nos acompanharão todos os dias das nossas vidas, que nós acordamos e conseguimos encarar mais um dia. Mais um dia que talvez não vá ser o mesmo, não é a mesma coisa, porque o nosso Deus, Ele vive. E de repente acontece um milagre na nossa vida. De repente aquele familiar que você ora, ele se converte num dia que você nem esperava. De repente um afastado, ele volta para Jesus. O que tem algum vício, deixa o vício e se aproxima de Cristo. De repente as coisas acontecem na nossa vida, porque a nossa vida, ela está debaixo do sol, mas ela é governada por um Deus que tudo pode. E aí, a gente precisa, né, viver esse equilíbrio do trabalho para que ele não pareça só exaustão. Nem vivendo uma vida de murmuração, mas também não esquecendo quem é o nosso dono, que é o Senhor. Né? Às vezes tem pessoas que estão na igreja, estão passando por um momento difícil financeiro, e aí oram tanto por um emprego, oram tanto por um emprego, oram tanto por um emprego. Quando recebem um emprego, se afastam do Senhor. Quem nunca viu, né, irmãos? Pessoas assim, se recebem um emprego, se afastam do Senhor. E eu não estou falando aqui de se afastar das programações da igreja, porque eu sei que tem empregos que nos impedem. Né? Eu sou casada com um homem que viveu isso por muitos anos, trabalhava à noite, em shopping, e mal conseguia vir para as programações da igreja. Quando eu e o Paulo casamos, eu participava de muitas coisas sem ele. Né? Até acampamento era muito difícil, ele não conseguia ir. Mas o coração dele sempre esteve ali, aos pés do Senhor. Distante muitas vezes das programações, mas com o coração temente. É disso que eu estou falando. Às vezes você está impossibilitado de vir por conta do seu emprego, mas o seu coração está ali temente. O Senhor conhece você. O Senhor sabe que você está honrando o nome dele, mesmo distante da congregação. Sabe que você está orando por uma porta nova de emprego. Né? Então o Senhor, Ele nos conhece. Então que a gente possa entender que por mais que o nosso emprego, né, seja muito bom financeiramente, ou que o Senhor abençoe, né, os negócios e você coloque muitas empresas, o seu coração precisa ser do Senhor. O seu coração, a gente precisa dizer, né, inclusive para o nosso bolso, quem é que manda em quem? Paulo falando aqui sobre fidelidade. E muitas pessoas deixam de dar o dízimo porque são escravas do dinheiro. E nós precisamos dizer para o nosso dinheiro quem é que manda em quem. Amém, irmãos? Nós precisamos colocar o nosso trabalho num lugar de honra, mas não no lugar de Deus. O nosso dinheiro no lugar de precisão, no lugar de necessidade, mas não no lugar do nosso Deus. Amém? Porque se for para nos tirar da presença de Deus, que o Senhor nem nos dê. Não sei se você ora assim, mas eu oro assim para o Senhor. Senhor, se for para eu ter alguma coisa que me afasta de Ti, eu não quero ter. Porque a Tua presença é mais importante para mim.
Então, o nosso coração, ele precisa almejar mais as coisas eternas do que as coisas terrenas. O nosso coração, ele precisa se prostrar diante do único Deus, que é o Deus que enviou Jesus, que morreu por você, que morreu por mim, que é o único que é capaz de nos resgatar de volta para Deus e nos levar para o céu. Dinheiro nenhum compra esse lugar, irmãos. Né? Então, o mais importante, o ouro do nosso coração precisa ser o Senhor. E a terceira característica de uma vida que corre atrás do vento: os dias parecem todos iguais, não existe novidade de vida. Versículo 5 ao 9. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Aqui ele vai falar dos dias, né? Do vento que sopra para um lado, sopra para o outro. O sol, ele nasce, ele se põe. Todos os dias, né? Até a natureza acontece da mesma forma. Tem o dia, tem a noite. E aí ele coloca lá no versículo 9, né? Não há nada novo debaixo do sol. É um pouco, digamos que, previsível, né? Os nossos dias. A gente já sabe mais ou menos como é que vai ser a nossa rotina, como é que vai ser o nosso dia, como é que ele começa, como é que ele termina. Existe um pouco de previsibilidade. Mas essa previsibilidade nos mostra também a fragilidade da vida humana. Porque nós não temos o controle, irmãos. Quem nunca planejou, amanhã eu vou fazer isso, aquilo e aquilo, né? Chegar no meu trabalho, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ou então chegar em casa, quando você chega, tem outros problemas para você resolver e você não consegue fazer. Né? Então essa previsibilidade, ela é falha quando nós cremos num Deus que tem o controle de tudo. Ele é quem controla a nossa vida. Às vezes a gente tem uma rotina muito bem estabelecida na tentativa de controlar a nossa existência. Mas a nossa vida, ela foge o tempo todo das nossas mãos. O tempo todo, né? Chega o acaso, chega o imprevisto. E se nós não confiarmos em Deus, a gente vai se aperrear. Né? A gente vai ficar puxando o cabelo. Meu Deus, que tanto problema, assim. Meu Deus do céu. Né? Assim, tantas coisas acontecem. Ontem eu e Paulina, a gente arrumava a preparação da ceia, aí o carro não pegou. O carro estava bonzinho, não tinha nada acontecido, ele não tinha chegado no trabalho, usado o carro, a gente arrumava a preparação da ceia, o carro não pegou, irmãos. A bateria arriou. E não contava, a gente não contava com isso. Né? A gente não contava que ali na hora da Santa Ceia, a bateria do carro ia arriar. Né? E aí a gente foi de Uber para a ceia, né, para não perder. E hoje a gente consertou a bateria. Mas essas coisas acontecem, não está no script. Né? Eu não estava querendo chegar atrasada ali na Santa Ceia, eu não estava querendo gastar com Uber, muito menos com bateria nova para o carro. Mas essas coisas acontecem. Né? A vida é assim, para mim, para você, para o ímpio. Né? Não tem uma expectativa, sabe? Acho que o nosso problema é que às vezes a gente cria uma expectativa que a gente vai viver o céu na terra. Não, irmãos. Nós não vamos viver o céu aqui na terra. Nós não somos daqui, a gente precisa ter saudade da nossa casa, que é o céu. Né? Então aqui não é o paraíso. Né? Esse mundo, ele já é maligno, a gente está passando. A gente está passando por aqui. Então, essa vida debaixo do sol, né, essa vida terrena, ela é muita canseira, uma rotina muito exaustiva, não tem muita expectativa de novidade. Por isso que a gente encontra, né, pessoas assim, nos nossos ambientes seculares da vida, tão desesperançosas,
né, tão triste, como eu falei no começo, né? Quando Jesus chega, como diz a canção, é que tudo fica colorido, irmãos. A vida dessas pessoas é sem cor, né? E se você está aqui e ainda não se rendeu ao Senhor Jesus, eu queria lhe dizer que Jesus ele pode trazer cor para a sua vida, sabe? Porque você vai continuar passando por muitas coisas que você passa, mas você vai passar enxergando que existe um lugar maior do que esse, que é a eternidade. Você vai passar enxergando que a sua vida é controlada por um Deus que tudo pode. Tudo pode. Ele pode fazer tudo, né? Ele pode mudar as coisas de percurso. Ele pode tirar tudo aquilo que é da rotina. Ele pode mudar. Tudo que para você era o melhor, era o seu controle, né? Você organizou, você é uma pessoa que controla, que quer que tudo esteja ali do seu jeito. E aí Deus muitas vezes move as coisas para dizer, não é você quem manda. Quem decide a sua vida sou eu. Quem controla a sua existência sou eu. Eu sou um Deus que intervém, né? O Senhor ele não é um Deus que está lá no céu e observando tudo aqui sem se mexer, como existem pessoas que pensam, não. O Senhor ele é um Deus que intervém aqui. Ele muda o rumo das coisas, né? E aí, esse cansaço, irmãos, muitas vezes ele toma conta de nós cristãos também, né? Esse olhar para a vida sem esperança. Esses dias conversando com uma pessoa que é crente, mas está afastado, e aí a pessoa disse assim, Paola, eu estou cansado. Eu cansei de lutar. Né? Eu estou cansado. Eu fiquei até sem ter o que falar, né? A pessoa disse assim, eu cansei de lutar. Eu estou cansado. Eu vou me entregar. E a pessoa estava falando isso, que ia se entregar aos seus próprios pecados. Né? Porque tinha um pastor próximo da gente que ele sempre falava que para a gente ir para o inferno, a gente não precisa fazer nada. A gente só precisa deixar a vida nos levar, né? A gente só precisa ficar aqui sentado e deixar dia após dia a vida nos levar, nos entregar aos nossos próprios desejos e prazeres. Mas para nós vivermos com Cristo, a Bíblia diz que ainda existe uma cruz, né? Ainda existe uma cruz para a gente carregar. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não existe evangelho sem dor, sem renúncia, sem uma luta. É constante. O próprio apóstolo Paulo ele diz, combati o bom combate. Existe um combate, né? uma briga entre alma, entre carne e espírito. E se nós nos entregarmos, irmãos, à própria sorte dessa vida, a gente vai viver uma vida cheia de canseira e desesperançosa. Nós não vamos ver mais sentido, nós não vamos ter mais alegria, sabe? Porque a gente tem alegria, mas aí depois já passa, né? De repente, por isso que as pessoas, na célula de casais, né? A gente está ali na célula de casais e muitas vezes a gente conversa sobre isso, que as pessoas elas se divorciam porque elas estão em busca do seu próprio prazer, né? Elas estão em busca das suas próprias satisfações. Elas não estão querendo viver para a glória de Deus. Elas estão em busca das suas próprias realizações. Então, é sempre um prazer, o homem busca por isso, né? Mas o Senhor, irmãos, Ele diz para nós, né? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Então, quando nós estamos cansados dessa vida, mesmo nós que já conhecemos ao Senhor, que muitas vezes os problemas, a rotina, a mesmice, né, bate na nossa porta, o Senhor Ele nos diz, vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, né? Ele nos promete vida e vida em abundância nessa terra. E aí, diante desse texto, né, de Eclesiastes, que nos faz refletir, eu acho que essa é a palavra, a gente fica reflexivo
sobre o sentido dessa vida. Como é que nós teremos esperança? Lendo um texto desse, né, que fala muitas vezes do nosso trabalho, da mesmice da vida, da canseira, aonde é que nós encontramos esperança? Salomão, como eu falei, ele procurou prazer nas coisas terrenas. E quando ele escreveu esse livro, ele já, assim, para mim, ele já tinha entendido que ele não ia encontrar prazer nessas coisas terrenas, sabe? Que o coração dele não ia encontrar essa falta que ele precisava. Por isso que ele começa esse livro com uma visão tão desesperançosa da vida. Porque a vida debaixo do sol nada mais é do que a vida terrena, do que a vida que nós vivemos aqui. E a esperança para essa vida, irmãos, não tem. Como é que pode viver uma pessoa acreditando que é só isso, que a gente nasce e aí se desenvolve, cresce, casa, sabe, passa por tantos sofrimentos e morre? O que seria de nós se nós não esperássemos por um Cristo que nos prometeu voltar? O que seria da nossa vida se a gente findasse a nossa esperança na força do nosso braço, irmãos? Não dá. Não existe saúde mental que aguente, sabe? É por isso que existem tantas pessoas adoecidas, cada vez mais cedo, pessoas que tentam suicídio, pessoas que se automutilam, pessoas que não conseguem sair de casa. E eu não estou dizendo aqui que nós que somos cristãos não podemos ser acometidos por doenças de saúde mental, não é isso. Mas mesmo se um dia a tristeza, a desesperança, a depressão bater na nossa porta, nós sabemos que o Senhor está conosco, nos ajudando a passar por esse momento. Essa é a nossa diferença. Porque mesmo procurando médico, mesmo procurando psicólogo, nós sabemos que nós nos ajoelhamos e tem um Deus que pode tudo. Inclusive nos curar, nos sarar e transformar a nossa vida. Essa é a nossa diferença, porque nós não vivemos correndo atrás do vento. Nós queremos viver uma vida aqui que glorifique o nome do Senhor. E aí nós começamos a olhar para tudo de uma forma diferente, irmãos. Nós começamos a olhar para a natureza e admirar a criação do nosso Deus. Nós começamos a olhar para o nosso trabalho e ter gratidão por ter de onde vem o nosso sustento. Nós começamos a olhar para a nossa faculdade e ver aquele povo perdido, com vontade de falar para esse povo sobre o céu, sobre a eternidade, insatisfeitos com a vida que essas pessoas vivem. Se nós entendermos que nós precisamos viver nessa terra para glorificar o nome do Senhor, nós conseguimos encontrar alegria e sentido nessa vida. É só assim. E aí, lá no capítulo 2, no versículo 26, ele fala: ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Olha aí, irmãos. Ao homem que agrada ao Senhor, Ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Glória a Deus. Né? O Senhor, Ele não nos desampara. Se nós vivermos uma vida para a glória de Deus, nós vamos passar por momentos tristes. Mas nós vamos passar, irmãos. Porque o nosso contentamento, ele vai ser do Senhor. A nossa alegria vai vir do Senhor. A nossa força vem do Senhor. Né? E essa felicidade vem do Senhor também. Amém? E aí eu vou concluindo. Eu queria que você já ficasse de pé para a gente já ir concluindo essa mensagem. A Bíblia fala, irmãos, que todas as coisas passarão, mas a palavra do Senhor permanece.
será para sempre. Todas as coisas dessa vida, né? Tudo que nós construímos aqui, toda a nossa formação acadêmica, todos os cursos que nós venhamos a fazer, todos os bens que nós venhamos a construir, sabe? Todas as viagens, quantas roupas, né, de marca nós tivemos, quantas coisas caras, quanta futilidade. Tudo isso vai passar. Tudo, irmãos. A casa que você construiu, o carro que você anda, tudo isso vai passar. Mas a palavra do Senhor, essa permanecerá para sempre. Essa permanecerá para sempre. E se você, assim como eu, crê que a nossa vida, ela não se finda aqui, que existe uma eternidade nos esperando, seja ela com Deus ou não, irmãos. Seja ela com Deus ou não, existe uma eternidade para cada um de nós. E é com isso que nós precisamos nos preocupar. É onde nós vamos passar a nossa eternidade. Sabe, é onde nós vamos passar a nossa eternidade, onde os nossos familiares vão passar a eternidade, os nossos amigos, aquela pessoa que você ama lá na sua escola, no seu trabalho, mas que é ímpio, mundano, entregue às próprias paixões, aonde ela vai passar a eternidade. É com isso que nós precisamos nos preocupar, em agradar ao Senhor mais que aos nossos amigos, mais que aos nossos pais, mais que aos nossos filhos,